Outro assunto muito debatido hoje na universidade foi a entrevista que o secretário da Educação do Estado, Luiz Ferreira Martins, deu para a Folha de São Paulo. Nessa entrevista, ele alega que essa consulta à comunidade foge aos diplomas legais. Diante disso, as diretorias do DCE e a do Unicamp fizeram um documento conjunto, rebatendo essas afirmações e considerando que a consulta não só é legal, como é legítima. Nós não só estamos dentro da legalidade, ao contrário do que se refere o secretário da Educação, mas estamos dentro da legitimidade que nos é conferida pela participação maciça de professores, alunos e funcionários nos debates e temos certeza nas eleições que nós realizaremos nas datas previstas. Essa legalidade nos é garantida porque nós estamos apenas fazendo uma consulta à comunidade e é isto que teme o secretário. Feita esta consulta, continua com o Conselho Diretor o poder de definir quem é a lista sextupla a ser encaminhada ao governador do Estado. Na sucessão do Plínio, houve uma grande movimentação de eleição direta para reitor. O modelo eleição de reitor. Como as unidades tinham escolhido, alguém lá no Conselho Universitário propôs que para reitor, na época se falava em lista sextupla, né? Então que a lista sextupla também fosse eleita por um processo de consulta à comunidade. Foi o Rubem Alves que fez essa proposta de consulta à comunidade. Surpreendentemente, essa proposta foi aprovada pelo Conselho Universitário. Lembro da proposta, lembro que a gente imediatamente aderiu à proposta. É claro que muitas pessoas queriam uma consulta um terço, alguns queriam voto universal. A gente não tinha claro como a gente queria. Mas a gente sabia, é o Eduardo Galeano que diz que as utopias servem para a gente ver mais longe, né? E, na verdade, acho que nós não tínhamos ilusão de que nós iríamos conseguir. E ela tinha como digamos, regulamentação, assim, que se pediria às três entidades representativas, a SUC, a do Unicamp e DCE, que promovessem as consultas nos respectivos corpos. Não é? A do Unicamp e DCE aceitaram a incumbência. E a SUC não, porque a SUC achava que a votação, eu acho, não tenho certeza não, a votação tinha que ser sufrágio universal. E o que o Conselho Universitário tinha proposto que seria um terço. Eu acho que os pesos eram esses. Em 81 era uma das poucas greves existindo no Brasil. A SUC fez uma greve direcionada à reitoria, para o mau funcionamento da administração da Unicamp. Era bem localizado. Ao mesmo tempo ocorria a primeira consulta para a sucessão do reitor. Então esse seria aberto, uma consulta à comunidade. Então o processo de eleição para reitor não chamou muito a atenção, entende? Fazia parte do processo. Para alguns eleger o reitor era eleger patrão. Existia essa questão de que vai ter a eleição do reitor, mas ainda não estava assim como um tema forte. Esse tema entrou como central muito, acho que a partir dos próprios professores, principalmente daqueles que eram candidatos. Havia um grupo de diretores, né, que começou a dominar, digamos, esses eram diretores da engenharia, da física, tinha o diretor da educação. Eram 4 ou 5 diretores que queriam comandar a sucessão. E eles não tinham apoio nem da economia, que tinha um poder político por ser associado ao Zeferino, por ter sido associado ao Zeferino. Zeferino já tinha até morrido, né, nessa época. Eles tentaram fechar da seguinte maneira, que eu acho que isso é fascismo violento, inclusive. Cada diretor
dava o nome dos outros diretores para o seu grupo lá dentro, né? Ele mandava na sua coisa, tinha muita influência dentro de cada unidade, para impedir outros de entrarem. Então entraria só aquele grupo deles. Eles não competiam entre eles entravam, negociavam entre eles, né? Para fechar a lista entre eles, dos 6. E eu, inclusive, acho que rompi. Eu peguei o primeiro ou o segundo lugar, depois do Paulo Freire, né, quando me candidatei, contra eles, porque eles tentavam fechar um grupo. Tá certo? Eu acho que isso não tem nada a ver com democracia. Isso eu chamo de fascismo. Tá certo? Concorreu muita gente. Concorreu, por exemplo, o Rogério César de Cerqueira Leite. Lembraram a ele que tinha sido secretário de Ciências do Maluf. Concorreu o Eduardo Chaves, que na época posava de reitor democrático, mas era da Seitamon. Concorreu um monte de gente. O Pinote. Acho que eram mais de 17 candidatos.